A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e a temática é bastante importante, bastante relevante. E quando nós falamos de escatologia bíblica, há diversas perguntas, as pessoas querem saber acerca do futuro, se já estamos nos últimos dias, como será. Então, a escatologia bíblica é uma matéria, da teologia sistemática que traz essas questões do futuro. Então, é uma matéria bastante importante, bastante relevante, é a escatologia bíblica. E nesses últimos tempos, devemos sim estudar escatologia para sabermos o que deve acontecer daqui para frente e aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a temática de hoje é: Jesus vem em um cavalo branco, montado em um cavalo branco literalmente. Muitas pessoas interpretam que sim, outras pessoas interpretam que não, mas iremos esposar, lançar luz, se Jesus vem ou não montado em um cavalo branco. E o que simboliza esse cavalo branco, se realmente esse cavalo branco é uma figura de linguagem ou é uma literalidade. Mas iremos ler para tomarmos mais segurança. Encontra-se em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 até o versículo 14, que nos diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então veja que quando nós olhamos o livro de Apocalipse, não podemos nos esquecer que o livro de Apocalipse, a literatura apocalíptica, ela é composta de figuras de linguagens. Lógico que nós da Assembleia de Deus interpretamos a Bíblia de forma literal, que é chamado método histórico gramatical, mas sabemos que todo texto deve ter aí um contexto. Então, aquilo que é para ser literal, ele vai ser literal, vai ser interpretado de forma literal. Mas, se o contexto mostra que é uma figura de linguagem, deve ser interpretado como uma figura de linguagem. Então, não podemos literalizar aquilo que a Bíblia não nos dá autoridade para essa literalidade. Então, devemos analisar cada texto à luz do seu contexto. E quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 11, esta aqui não é a primeira vinda de sua segunda fase, que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Essa vinda aqui é a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, 7 anos depois, no fim do período tribulacional, que ele vem e todas as tribos da terra o verão, principalmente Israel. Então veja que na primeira fase, que é o arrebatamento, ninguém o verá, apenas a igreja. É uma eventualidade restrita, secreta para a igreja. O mundo não saberá, mas em sua segunda fase, 7 anos depois, que é chamado de parousia, todo olho o verá. Diferente da primeira fase, que é secreto. Nós, da Assembleia de Deus, esposamos e interpretamos que o arrebatamento é secreto e pré-tribulacional. Então, a igreja não passa pela grande tribulação, e quando a eventualidade do arrebatamento acontecer, o mundo não saberá, não distinguirá a última trombeta para a igreja. Então, mas se tratando de Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 14, vai dizer que João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele. Bem,
essa passagem bíblica, esta perícope bíblica, não pode ser literal. Lógico que Jesus não vem montado em um cavalo branco, né? Esse cavalo aqui simboliza, né? Essa figura de linguagem aqui nos diz que quando Jesus vem, né, ele vem com autoridade, juntamente com a igreja. Se observarmos no versículo 14, vai dizer que a igreja também vem, né, e seguia nos exércitos que há no céu. Quem é esses exércitos? A igreja. E eles também vinham em cavalos, né, e vestidos de linho fino e branco e puro. Então veja que Cristo vem juntamente com a igreja montado em um cavalo branco. Todos vêm montados em um cavalo branco. Não é que todos literalmente estão montados em um cavalo branco, mas em se tratando daqui é uma figura de linguagem que representa, né, Cristo vindo com autoridade e para reinar sobre a terra. Porque a primeira eventualidade quando Cristo pisa no Monte das Oliveiras é a batalha do Armagedon, a batalha final. Ele porá termo ao império, né, do anticristo e do falso profeta, que são prepostos do diabo. Então, eles vêm montados em cavalo branco, não é uma literalidade da literatura apocalíptica, mas é uma linguagem simbólica para mostrar que Cristo com a igreja vem com autoridade para reinar na terra, porque depois de 7 anos, Cristo vem, pisa no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, do 1 ao 4, vai falar sobre isso, que ele pisa no Monte das Oliveiras, né? Acontece a batalha do Armagedon, e ele prende o diabo, né? Depois do Armagedon, acontece aí o julgamento das nações, e a Bíblia diz que ele prende o diabo e estabelece aí o seu reino milenar, que é um reino literal de 1000 anos, né? Há quem diga mesmo os preteristas, né? Os idealistas, os historicistas acreditam que este reino de 1000 anos, apresentado em Apocalipse capítulo 20, não é literal, mas apenas uma figura de linguagem. E esse milênio começou desde a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário até hoje, até agora. Então eles acreditam que o milênio acontece agora. E não é um reino literal onde Cristo vem com a igreja para reinar por 1000 anos, literalmente, né? E a Bíblia vai dizer que Cristo e a igreja interagirá com os povos naturais, os judeus convertidos, os remanescentes, os gentios que aceitaram Jesus e deram um bom tratamento a Israel, participarão do milênio como povos naturais. Eles não acreditam que esse reino é literal. Então veja que eles acabam simbolizando aquilo que é literal. Então, em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11 ao 14, esses cavalos representam a autoridade que Jesus vem juntamente com a igreja para reinar sobre a terra há cerca de 1000 anos. Então, muitas pessoas têm aí essas especulações, por isso que há-se aí essas interpretações equivocadas da literatura apocalíptica, porque muitas pessoas interpretam, Jesus vem montado em um cavalo branco, mas não é desta forma. A Bíblia não apresenta desta maneira. Ele não vem montado em cavalo branco porque entendemos que no céu não existe cavalos, mas essa é uma linguagem simbólica, né? É uma figura de linguagem que representa a autoridade que Cristo vem juntamente com a igreja. Então, no versículo 14 vai nos dizer assim: e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos. Esses exércitos nada pode mais ser do que a igreja que vem com ele, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem se veste de linho fino, branco e puro, a não ser a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, muitas pessoas dizem, Cristo juntamente com a igreja vem montado em um cavalo branco. Não é desta maneira. Essa linguagem é uma linguagem
metafórica para mostrar com que autoridade Cristo vem, né, na sua segunda vinda, em sua segunda fase, que é chamada de parousia. Então, não é literal. Apocalipse ele deve ser analisado de forma minuciosa, devemos fazer uma exegese, não uma exegese, mas uma exegese, um estudo minucioso para termos uma hermenêutica bem sucedida. Então, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então Jesus não vem montado em um cavalo branco. Isso fala da autoridade com que ele vem juntamente com a igreja para acabar com o império do anticristo, né? Com os prepostos do diabo, de Satanás, e ali depois da batalha do Armagedon, os restantes, os que sobrarem, os representantes de cada nação, virá para o julgamento das nações, e esses que serão absolvidos adentrarão no milênios, que não forem absolvidos irão já ser lançados no lago de fogo e enxofre, o inferno final, que é chamado de Gehenna, né? Então, nós aprendemos desta forma, é desta forma que se interpreta a literatura apocalíptica. Jesus não vem montado em um cavalo literalmente, mas isto fala da autoridade que ele vem juntamente com a igreja. Amém? Então este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar aí o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos. Comente para que nós possamos, até sugestões de mais vídeos acerca da literatura apocalíptica, você pode mandar para nós fazermos vídeos e respondendo perguntas para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e todos nossos inscritos, que Deus também abençoe em nome de Jesus.